irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós vimos aqui nessa noite para te adorar. E tu sabes, ó Deus, que o nosso coração fica triste, Deus, porque tem irmãos e irmãs que não estão aqui nessa noite. E alguns têm até se afastado da casa de Deus. E nós sabemos, ó Deus, que esse afastamento é resultado de lutas espirituais, Pai. E nós queremos apresentar essas vidas diante do Senhor. E pedir a Deus que o Senhor não deixe que essas ovelhas se afastem da tua casa, do aprisco. Em nome de Jesus, Pai, que como o Espírito Santo, Pai, que está dentro de nós, Ele é o próprio Deus, é a essência do próprio Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. E esse Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Os irmãos acordem, Pai. Alguns irmãos a gente liga, manda mensagem, e o Senhor sabe, eles nem respondem, nem visualizam as mensagens. Tamanho distanciamento, ó Deus, e a frieza que já está no coração dessas pessoas. Eu sei que todos nós enfrentamos problemas, nós não somos diferentes deles, Pai. Mas, Senhor Deus, que o teu povo enfrente o problema dentro da tua casa, Pai. Dentro da tua casa, ó Deus, junto do rebanho, unida no rebanho, Pai. Em nome de Jesus, não deixe que as aflições nos afastem, não deixa, Pai. Vai ao encontro dessas pessoas que estão afastadas, Pai. Vai ao encontro, Deus. Traze-as de volta, que elas possam ler as nossas mensagens, receber as nossas ligações, e o Senhor coloque nos nossos lábios uma palavra de sabedoria, uma palavra, traze-as de volta, que elas possam ler as nossas mensagens, receber as nossas ligações, e o Senhor coloque nos nossos lábios uma palavra de sabedoria, uma palavra de amor, uma palavra, Deus amado, que enche o coração dessas pessoas, e por meio do Espírito Santo ela seja tocada e ela volte para a tua casa, Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, faz isso, Pai, nós suplicamos. Cura os enfermos, Pai. Restabelece a saúde do presbítero Eduardo, do nosso irmão Morel, também da mãe da nossa irmã Célia, do Ebervaldo, e de tantas pessoas que se encontram enfermas nesse instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, estende a tua mão, Pai, manda uma palavra, Deus, e essas pessoas ficarão curadas, elas serão saradas e curadas, porque o Senhor é Deus que cura, que sara. Em nome de Jesus, nós vimos aqui, ó Deus, independente do número, para te adorar, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, que nós não temos outro bem além de ti, que o Senhor é a nossa maior riqueza, não é o céu a nossa maior riqueza, não é a vida eterna a nossa maior riqueza. O céu sem ti não tem valor, a vida eterna sem a tua presença não tem valor. A maior riqueza da nossa vida, Pai, é Jesus Cristo na nossa vida. Essa é a maior riqueza. Em nome de Jesus, Pai, o teu povo veio aqui nessa noite para engrandecer ao Senhor e adorar ao Senhor e glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, recebe o culto que vimos prestar, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ministra o nosso coração por meio das leituras da tua palavra, por meio das melodias que serão cantadas, por meio, Deus amado, da leitura da tua palavra e da pregação, por meio das orações, por o abraço de cada irmão e de cada irmã, pelo sorriso de cada irmão e cada irmã. Senhor, em nome de Jesus, olha com misericórdia para a igreja presbiteriana Cenáculo. Nós carecemos da tua graça, do teu favor. Nós somos imperfeitos, cheios de pecado, cheios de defeitos. Mas o nosso coração, o nosso ser foi lavado no sangue do Cordeiro. E o Senhor reina aqui nesse lugar, nas nossas vidas. O Senhor reina na nossa casa.
na nossa família, na família espiritual Cenáculo, em nome de Jesus. Ouve nossa oração, cura os enfermos, cura a alma dos que estão aflitos, ajuda a resolver os problemas, ó Deus, que tem afastado pessoas da tua casa, em nome de Jesus. Traz de volta o teu povo, para estarmos juntos, andando nessa caminhada, até aquele dia que Cristo vai vir nos levar, vai vir nos pegar, para levar para Nova Jerusalém, para lá adorarmos ao Senhor. Ouve, Deus, nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém. Felizes por estarmos aqui mais uma vez, para juntos elevarmos o nome de Jesus. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas sabemos que quando não der mais para vivermos aqui, o Senhor descerá. Quando lá do céu, descendo, diz o hino, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Somente os que têm convicção de que estaremos lá nesse dia, cantemos com muita alegria 297, a chamada final. Quantos aguardam por esta chamada nessa noite? Amém. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Que história linda. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça, com muita alegria agora, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus. A graça Oh, glória a Deus. do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma verdade. Quando chegar o dia onde nós não poderemos estar mais aqui na terra, nós seremos arrebatados e chegar a segunda vinda de Cristo. Isso é uma certeza. Lindo louvor. Aos irmãos, boa noite, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Você pode deparar a igreja não está em obra. Essa semana que passou,
nós tivemos alguma parte que tivemos que fazer, e o telhado também, nós fizemos todo o telhado da igreja, do meu lado esquerdo, que tinha algumas goteiras, por isso que a gente não continuou a parte de baixo, aproveitamos o dia de sol para a gente fazer o telhado, porque nós tivemos a calha, embora seja de zinco, mas o zinco não é puro. Teve algumas ligas de metal junto com ela que oxidou alguns pontos e teve algumas goteiras. Nós tivemos que ajeitar e permeabilizar alguns pontos, tá? E essa semana nós iremos fazer o repouco aqui do templo. Eu acredito em duas semanas a gente conclua e mais uma semana para pintar. Acho que essa é a programação da obra da igreja, tá bom? Nós tentamos fazer o possível para tirar o grosso e os irmãos fazer a limpeza. Irmão Antônio e Ivonete fizeram aqui a limpeza para a gente estar aqui com conforto aqui para adorar o Senhor na casa do Senhor aqui no templo, tá? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 48. Fazer a leitura responsiva, eu leio os versículos ímpares, os irmãos os pares. A cidade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Bastou-lhes vê-lo, e se espantaram, tornaram-se de assombro e fugiram apressados. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, combate as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar as gerações vindouras. Que este é Deus, nosso Deus, para todos sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, te agradecemos por estar na tua casa, para render graças a ti, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia, pelo alimento dado cada dia, Pai. Perdoa nossos pecados. Que o Senhor possa nos guiar até a tua chegada aqui na terra, ou o Senhor não venha nos arrebatar, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Seja conosco nesse culto, que a tua palavra possa penetrar nossos corações. Que os nossos irmãos que estão doentes, Pai, enfermos, o Senhor possa providenciar o tratamento e a cura. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé ainda, irmãos e irmãs, adorar ao Senhor com alegria. Cante ao Senhor, bendiga ao Deus eterno, soberano Rei, e cante com alegria, porque até a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria, e o convite nessa noite é adorar esse Deus, exaltá-lo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Cante conosco e diga assim, ó. Vamos adorar.
Deus, vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. As mulheres, mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Toda a igreja declara e canta. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo assim: vamos adorar a Deus. Desde o início, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo assim: vamos adorar a Deus. Declare ao Senhor, eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti Cantarei louvores na presença dos deuses. A ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, de todo o meu coração. Na presença dos deuses. Na presença dos deuses, a ti Cantarei louvores na presença dos deuses. a ti Cantarei louvores. As vozes. Na presença dos deuses. Já foi dito aqui pelo presbítero. Um dia nós vamos estar diante do Pai.
Talvez passe a minha geração, passe essa geração. Talvez não. Mas um dia ele vai voltar. E essa canção fala, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, a expressão significa, ora vem, Senhor Jesus. Será que você está aqui nessa noite? Você está mesmo ansioso por essa vinda de Cristo? Será que efetivamente você está desejando a vinda de Cristo? A igreja realmente está esperando a vinda de Cristo? Cante essa canção. Adore ao Senhor. Sinta a melodia. Engrandeça o nome do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Mas você também abre, por favor,
a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, abre no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, que faz parte do Sermão do Monte, tá bom? Você vai ler lá no título, Ansiosa Solicitude pela Vida. Eu acho que começa lá pelo versículo de número 25, por aí, 26, é o 25? Pronto. Então, abre aí, a Ansiosa Solicitude pela Vida. Tu deixa ele aberto, porque esse texto vai ser importante para nós. Tu também abre, se tu tiver um marcadorzinho de Bíblia, também abre em Salmos, capítulo 37. Esses textos. Então, eu vou mencionar outros, mas você não vai precisar abrir não, tá bom? Tá bom? Eu quero ler o versículo 11 do capítulo 1 de Neemias. Capítulo 1 de Neemias, versículo 11. E nós vamos ler até o 4 do capítulo 2. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Né? Eu achei engraçada essa narrativa de Neemias, porque ele está orando, né? Quem copiou, e ele narra o contexto que ele está vivendo e onde ele estava. Né? Aí a gente vai agora para o capítulo 2. Tá bom? Diz assim, ó. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Versículo 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? O 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Vamos ler só esse versículo de número 4, apenas até o ponto de interrogação. Toda a igreja, vamos lá? Disse-me o rei. Só as mulheres. Disse-me. Mas eu acho que os homens vão ler mais bonito. Só os homens, por favor. Mas assim é fácil, né? Depois que a mulher for, aí vocês. Agora as mulheres. Ixi, olha assim que é logo virar o jogo. Não, ali é só até o agora. É só até o agora. Mateus 6. Abre Mateus 6. Eu preciso ler Mateus 6 com vocês. Mateus 6. Tá bom? A ansiosa solicitude pela vida. Tá certo? Eu não vou ler todo. Não vai ficar longa a leitura. Eu quero mais meditar na palavra. Eu vou lendo e à medida que eu for pedindo, o Savinho vai passando e para a gente fazer a leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O 2, por favor. O 2 não, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Próximo, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Eu quero parar aqui. Vocês já conhecem esse texto todo, mas a minha base é Neemias. Esse texto aqui vai ser só para dar um apoio que eu vou falar sobre o livro de Neemias, tá bom? Deixa eu começar a meditação com vocês nessa noite. Eu quero que você guarde muito isso no coração. Muito isso no coração. E eu quero que vocês não esqueçam disso, tá? Se nós cuidarmos
Preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou procurar dizer algumas frases aqui de efeito, sem entender o texto de Neemias e também esse texto, e outros que a gente vai mencionar. Se nós cuidarmos da nossa relação com Deus, em outras palavras, da nossa vida espiritual, o mais Deus fará. Se nós cuidarmos da nossa relação com Deus, da nossa vida espiritual, o mais Deus fará. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente vê igrejas por aí que tem campanha de oração, campanha para isso aqui, campanha para aquilo. Eu, pastor Levi, particularmente, eu acho que a igreja não teria e não tem necessidade disso. Eu vou dizer por quê. Porque se nós cuidarmos apenas e tão somente da nossa relação com Deus, ou seja, da nossa vida espiritual, o mais Deus vai fazer. Quando Deus fala no capítulo 6 de Mateus e fala para esse povo, ele está lá tem escribas e tem fariseus, então aqueles estão lá do lado e ele começa a ensinar, e eles estão lá ouvindo. E também tem pessoas lá com Jesus, que são os discípulos que têm seguido Jesus. Jesus começa a falar assim para eles, vocês estão ansiosos aí com o que vão comer ou beber, ou que vão vestir? Por que vocês estão preocupados com isso? Quando Jesus fala isso para eles, a gente estuda sempre esse texto numa ótica, sabe qual é a ótica? Que Jesus está ensinando para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque tudo ele vai suprir. É verdade, o texto fala isso. Então precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque ele vai suprir tudo. Ele mesmo vai dizer, lá no final dessa reflexão, ele diz, porque basta cada dia o seu próprio mal. O que é que ele está dizendo? Você não precisa se preocupar com o que vai comer, não há necessidade. E aí ele dá como exemplo o quê? As aves, que elas não armazenam. Ele dá como exemplo os lírios do campo, que ele diz, hoje são belos e vão ser queimados e jogados fora. Ele diz assim, nem Salomão na sua glória se vestiu como deles. E ele diz, essa erva vai ser lançada no lixo. Então ele começa a falar para pessoas que estão preocupadas com isso. Mas esse ensino de Jesus, por trás, tem um ensino muito mais precioso do que o fato de eu não estar preocupado com o dia de amanhã. Tem uma riqueza muito maior. Sabe qual é? Jesus está dizendo, o problema de vocês, cenáculo, o problema de vocês, o meu problema, o nosso problema, é que a gente não está cuidando da vida espiritual. E como a gente não cuida da vida espiritual, a gente se preocupa com as outras coisas. Jesus está falando é isso. Por trás do que ele está ensinando lá, o que ele está falando é isso. Vocês não cuidam da vida espiritual. Como vocês não cuidam, então vocês naturalmente têm uma preocupação com o que vão comer, com o que vão beber. Jesus só dá esse exemplo para eles não estarem preocupados que ele vai suprir, mas indiretamente ele está dizendo, a preocupação de vocês é essa, quando não deveria ser. E é interessante que nesse ensino, ele só fala disso lá no final, que ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que significa eu buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ora, o reino de Deus em Cristo já chegou. Então o que é eu buscar esse reino? É eu trazer esse reino para a minha vida. E eu começar a viver como esse que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estava lá na cruz escrito, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que morreu por mim, e viver como Ele me ensinou a viver. Sem preocupação pelo que vou comer ou beber, sem preocupação com o dia de amanhã, sem aflição nenhuma por nada, sem me preocupar com a dívida que eu tenho que pagar, porque o cartão vai vencer amanhã, não tenho dinheiro. Porque fui irresponsável, desculpa a expressão, gastou mais do que deveria, senão teria o dinheiro. Então, assim, por trás, Jesus está dizendo o seguinte, o problema de vocês, Igreja Cenáculo, Pastor Levi, o problema desse século, e tem sido no decorrer da história, é que vocês estão procurando e buscando aquilo que efetivamente não tem valor.
que são as questões materiais. Por isso eu falei inicialmente, se nós cuidarmos da nossa relação com Deus, ou seja, do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida espiritual, que é o que Romanos no capítulo 8 vai dizer, né? Desculpa, no capítulo 12, né? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto espiritual. Se a gente se preocupar apenas com essa dimensão espiritual, não se preocupe, porque a comida ele vai lhe dar, o emprego ele vai lhe dar, o lugar para morar ele vai lhe dar. Você está solteiro? A namorada ele vai lhe dar, o namorado ele vai lhe dar. Você está esperando, queria ser mãe? O filho ele vai lhe dar. Não se preocupe, porque todas essas coisas, elas escapam a sua área de ação. Você não pode trazer isso para a sua vida. Aí eu vou acrescentar, por que você acha que tem pessoas que não estão aqui na igreja? E não estão vindo? Eu não estou falando todos. Claro, alguns efetivamente, por algum motivo, não pôde vir hoje. Está sempre aqui. Mas por que você acha que eles não estão aqui? E alguns já não vêm há algum tempo? Porque essas pessoas talvez vão me crucificar quando ver essa pregação. Porque essas pessoas, elas estão buscando aquilo que é material. Aquilo que a alma dela, no sentido material, anseia. Ou seja, aquilo que ela precisa, porque estão buscando isso. E elas não estão, desculpa a expressão, vou até que afastar aqui, nem aí para a relação com Deus. Nem aí. Não estão nem aí para a relação com Deus. Não aí para a casa de Deus para vir adorar. Não estão nem aí. Não estão nem aí para adorar a Deus, para buscar Deus. Não estão nem aí. Estão preocupadas com aquilo que é secundário, que vem depois, que não deve ser a nossa preocupação. E eu quero partir dessa premissa para poder ir pregando sobre isso nessa noite, para você refletir sobre o que eu vou falar. Tudo que eu vou falar, em nome de Jesus, não é nada contra você. O pastor aqui não está para colocar carapuça em ninguém. Eu estou aqui para pregar uma verdade da Bíblia, que serve para você como serve para mim. Como serve para mim. Como serve dentro da minha casa. Como eu vou dizer para minha esposa, vou dizer para os meus filhos. Vou dizer para minha esposa, para meus filhos, se precisar. Como Guilherme, muitas vezes, às vezes de madrugada, numa aflição, ligar para mim. A palavra era a mesma. Vou dizer, falar aqui como falar em casa, como falar no meu trabalho. Nós não estamos muito aí para Deus, não. Nós estamos aí para nós. É para nós, não é para Deus. A gente está preocupado com Deus, não. E tem uns que estão querendo que ele nem venha ainda agora. Tem uns que estão torcendo para ele demorar. Porque ainda tem muito projeto. E não quer que Deus venha agora. Porque se Deus vier agora, vai atrapalhar o projeto dele. E para essas pessoas que não querem que Deus venha, porque Deus vai atrapalhar o projeto dele, pode ficar tranquilo, porque você, Deus vem, vai levar a sua igreja, você vai ficar aqui. Porque se você pensa assim, você não vai subir, não. Pode ficar tranquilo, você vai continuar o seu projeto. Só que não é onde você pensa. Então, se a gente tão somente buscar só em Deus, agradar a Deus, servir a Deus e buscar engrandecer o nome de Deus, buscar esses valores espirituais, todo o resto ele vai nos dar, todo o resto. Salmo 37 aí, por favor. Que segue a mesma linha de Mateus 6 e está envolvido e embutido no texto de Neemias que nós vamos já entrar. Ó, não te indignes por causa dos malfeitores. O que é que ele está falando? Ele está falando para crente e pessoa que fica indignada porque o cara que é ímpio ali, ele está crescendo. Ele consegue entrar nas redes sociais e ele fatura por dia R$1.000. Nessa propaganda, nessa hoje. Ele consegue na rede social faturar R$2.000, R$10.000. E tem um monte de gente na internet ensinando como é que você diz assim, pode pedir as contas que eu vou lhe ensinar como é que você se enrica. Está cheio de gente fazendo isso. E você pensa que não tem um bocado de crente pedindo as contas, não? Aí depois a igreja vai ter que estar fazendo cesta básica para dar para esse povo. Porque tem um bocado de gente, não, querendo isso, acreditando nisso.
nessa riqueza material que o mundo está prometendo. Não te indignes por causa dos malfeitores. Esses que não conhecem não temem a Deus, porque estão prosperando. Não fique indignado. Senhor, eu estou na tua casa, estou te servindo, e estou te agradando, estou procurando viver, e aquele cara que nem te conhece está enricando. Meu irmão, se você está falando isso, você está igual o filho que ficou em casa. Você está igual o filho que ficou em casa, perdido dentro de casa. Você está igual a ele. Se você falar isso, você está igual, você está pensando como ele. Porque o filho estava em casa com a motivação errada. O problema não está em casa, na casa do pai, não. O texto fala, mudando um pouquinho no texto, que não está nem aí, mas me ocorreu a mente falar para você, a história da dracma perdida. Você sabe como é aquela história da dracma perdida? Você sabe o que era essa história da dracma perdida? Você sabia que essa dracma era uma moeda, a dracma, que fazia parte de um colar de 10 moedas? E aquela mulher tinha aquele colar com 10 moedas, e ela tinha que guardar, porque quando o noivo viesse, ela ia mostrar para o noivo o colar. E se não tivesse as 10 dracmas, ele não casava com ela. Então ela está querendo encontrar a dracma, porque ela caiu do colar dela, e ela queria colocar para apresentar o noivo estava com a aliança, mas ela com a dracma. E quando ele viesse, se faltasse a dracma, ele não casaria com ela. Então ela procura a dracma. O problema não é estar perdido dentro da casa, porque a dracma estava perdida dentro de casa. O problema é que estava dentro da casa, mas não estava cumprindo o propósito. O problema é que a dracma não estava cumprindo o propósito. Qual era? Está lá no cordão. Não estava lá. Então estava na casa. Por isso que ela começou a procurar diligentemente, mas não estava cumprindo o propósito. Qual era o propósito daquela dracma? Está no cordão. Para quando o noivo viesse, ela estava lá. E a dracma não estava. Estava perdida dentro da casa. A ideia aqui não é só perdido dentro de casa. É dentro de casa, mas perdido porque não está cumprindo o propósito que deveria cumprir. Então o texto diz, por favor, não te indique por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pode ir. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Por favor, pode ir adiante. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. Olha o que é que o texto está falando. O texto está falando, não, vá trabalhar, se esforce, ganhe dinheiro, faça uma aplicação no tesouro. Tesouro, tem umas expressões aí que não é minha área econômica, mas é tesouro. Quem investe aí, me fala aí, irmão Antônio, você que investe aí, como é que fala? Quem investe aí me diz o nome. Tesouro direto, né? Tem um tesouro LCD, não sei o que, LCI. Vamos lá. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Olha o que é que o texto diz. Ele não diz, aplica no LCI, LCD, no tesouro. Não diz. Ele diz, olha, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha o que é que ele está falando. Ele está mandando ninguém trabalhar, se matar. Ele está dizendo, faça isso. Aí adiante. Agrada-te do Senhor. Aí vai adiante. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Há uma interpretação errada sobre esse versículo aqui, esse final. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Alguns podem falar por aí, ou você pode pensar que, se eu fizer tudo isso, Deus vai fazer exatamente o que eu quero. Não, o texto não está dizendo isso. Não é. No hebraico, esse texto traduzido seria melhor assim, ó. Agrada-te do Senhor, e Ele vai colocar e vai conceder ao teu coração aquilo que Ele precisa. A ideia é essa. Ou seja, o Senhor vai fazer ao teu coração e vai dar o que você precisa. Não é o que você quer, o que você precisa. Você está pensando que é uma coisa, Deus vai lhe dar é outra. Aqui, efetivamente, você precisa. O texto no original quer dizer isso. Agrada o Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso, ou seja, Ele vai satisfazer o teu coração com aquilo que tu nem pensa. Tu está pensando que é uma coisa que vai satisfazer, mas Deus vai te mostrar que é outra coisa que vai satisfazer você. O que vai satisfazer você é outra coisa. Não é o que você está querendo. É aquilo que Deus vai fazer no seu coração, se efetivamente você se agradar dele. Então esse texto também está dizendo isso. O problema não é as necessidades, que necessidade nós vamos ter todo o tempo na vida. Nunca vamos suprir nossa necessidade aqui na terra, nunca. Em algum momento terá outra necessidade. Tem até um adágio que diz assim, ó. Ninguém é tão rico que não lhe falte nada, e ninguém é tão pobre. Desculpa, ninguém é tão rico que não lhe falte nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. A verdade é essa. Nós seremos aqui sempre incompletos. E a nossa luta
A luta da humanidade, até dos crentes agora, é para completar essa parte material. E nós estamos nos esquecendo do principal. Qual é o principal? Agradar a Deus, confiar em Deus, alimentar-se da verdade, habitar na terra e alimentar-se da verdade. Nós estamos esquecendo do principal. O problema é que nós colocamos a necessidade, preste atenção, nós colocamos a necessidade na frente da prioridade. Nós pegamos a necessidade, que é própria de todo homem, na frente da prioridade. E ficamos correndo atrás de chuva, quando na verdade deveríamos resolver o problema do altar. Deus está dizendo, cuida do altar, e aqui altar é a tua vida, e porque isso é simbólico. Eu vou usar esse texto de Neemias simbolicamente, numa linguagem, numa metáfora. Eu vou pegar esse texto, vou tirar do contexto para usar como uma metáfora, e vocês vão ver que efetivamente a Bíblia está falando isso, só que com outra linguagem. Deus está dizendo, cuida do altar e faz a fumaça chegar até mim. Você sabe que no Antigo Testamento tinha que oferecer um sacrifício e a fumaça tinha que ser agradável a Deus. O sacerdote oferecia. Então a fumaça chegava a Deus. Tá bom? Que eu faço a chuva chegar até você. Porque a fumaça vai do altar para o trono de Deus. Isso aqui são palavras um trocadilho que eu fiz. E a chuva desce das nuvens para você. Não esqueça, a fumaça é para Deus. O que é que eu estou usando aqui a fumaça? A ideia da sua vida reta diante de Deus. Oferecer um sacrifício que agrade a Deus. É a sua vida. Essa fumaça vai para Deus. Quando isso chega nas narinas de Deus e é agradável, não se preocupe. Toda a sua necessidade será suprida. Porque o que você tem que se preocupar é com essa fumaça. Não é com a chuva. Porque você não pode fazer a chuva descer. Quem faz é Deus. E a chuva vem para você. Mas agora você pode fazer uma coisa. O quê? Que a fumaça chegue agradável a Deus. Como? Com a sua vida. Isso você pode fazer. E você deve fazer. Mas a gente está perdendo tempo. Por quê? Porque a gente está atrás ganhar mais dinheiro, se especializar. Nada contra você ganhar dinheiro. O pastor Levi não tem nenhum problema se você quer ser rico. Não. Para mim não tem nenhum problema isso. E na Bíblia não tem isso. O problema é quando esse objetivo coloca Deus e as coisas de Deus em segundo plano. Aí tem. Aí tem. Quando você pega, agora se esquece de Deus, de viver uma vida com Deus, de agradar a Deus e crescer diante de Deus. Crescer diante de Deus, esquece-se disso e quer crescer diante do homem e do mundo. Ganhar muito dinheiro, se formar, mestrado, doutorado. Nada contra, eu vou dizer, nada contra isso, nada. Mas se o seu objetivo se esgota nisso, acabou para você, gente. O que é que a Bíblia diz? Que adianta, que aproveitar o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a salvação? Que proveito há? Que proveito há dele ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro. Ser o mais rico do mundo, que proveito há? E a alma dele para o inferno, que proveito tem? Me diga. Mas a gente está indo na linha da sociedade, correndo como o mundo está correndo, e esquecendo daquilo que tem valor. Vá guardando o que eu vou dizer, porque Deus vai falar para você nessa noite, para você sair daqui com a mente diferente, e com um pensamento diferente das suas necessidades lá fora. Se eu e você resolvermos a nossa vida com Deus, nossa relação com Deus, nossa vida espiritual, Deus vai resolver nossos problemas materiais. Preste atenção, isso é verdade. Se você e eu nos preocuparmos na nossa relação com Deus e vivermos uma vida na presença de Deus espiritualmente, não se preocupa, os problemas materiais Deus vai resolver. É o que ele disse lá em Mateus 6. Você não se preocupe com que a ave não se preocupe. Você não se preocupe, porque eu sei que você precisa comer. Eu vou dar comida para você. Não se preocupe, eu vou dar. Você não precisa se preocupar, porque Deus vai dar. Não se preocupe. Ele não vai deixar você morrer de fome. Eu garanto. Mas a gente está correndo atrás das coisas que não têm valor. Não fique correndo atrás de chuva. Resolva o seu problema do altar. Você está correndo atrás de chuva. A chuva quem dá é Deus. Não fique correndo atrás de chuva, você não vai encontrar. A chuva, Deus dá chuva para descer na sua vida. Fique tranquilo, Ele vai fazer chover.
Você tem que fazer o quê? É a fumaça, que é o seu sacrifício, a oferta agradável a Deus, chegar nas narinas de Deus como aroma suave. Se isso acontecer, você fez o que você deveria fazer, o que é? Viver uma vida na presença. É isso que Deus quer. Mas a igreja do nosso século não está querendo viver. A igreja do nosso século não está querendo isso. Está correndo como o mundo está correndo. Neemias estava triste. Agora eu vou entrar em outros pontos. Neemias estava triste. Mas estava levando alegria para o rei. Neemias estava triste. Mas ele não deixou que a tristeza abalasse, não. Ele continuava servindo o rei. Eu e você não podemos ser daquelas pessoas que, quando está triste, não cantam na igreja. Ah, pastor, hoje eu estou triste. Então hoje eu não vou cantar na igreja, porque eu estou triste. Hoje eu estou triste e eu não vou dar nem amém. Glória a Deus, então nem se fala que eu já nunca dou, agora eu não vou dar mais nem amém. Eu estou triste. Hoje eu estou triste, então eu vou ficar sentadinho mesmo, deixa o povo se levantar e cantar. Vou ficar sentadinho. O pastor não me leva a mal, quem pedir para eu ficar de pé não me leva a mal não, mas eu estou triste, então eu não vou ficar de pé. Então quer dizer que você só canta quando está tudo bem? Quando está alegre? Então quer dizer que quando está tudo certo, você canta. Quando está tudo bem com a sua vida, você adora a Deus. Mas quando não está, você não adora? Então, se você vem para a casa de Deus e quando tudo está bem, você dá glória a Deus, ou amém, ou louva e canta, então você está fazendo uma troca com Deus. Você só faz quando está bem, então isso é troca. Isso não é adoração. Isso é troca. Neemias estava como? Irmãos, como é que Neemias estava? Triste. Ele estava triste. Por que ele estava triste? Os muros caídos, a cidade do seu pai, onde foi sepultado seu pai e sua mãe, assolada, as portas derrubadas, tudo queimado. Vocês lembram lá como é que a Nani falou para ele como é que está a cidade? Ele disse, Neemias, está tudo destruído lá. O resto do povo que está lá, que é o teu povo, a tua família, está tudo passando miséria e necessidade. Eu pergunto para você, por causa da tristeza do coração dele, que ele se entristeceu, ele deixou de servir ao rei? Ele deixou de servir ao rei? Não, essa é a metáfora. Você não pode deixar de servir ao rei porque está triste. Não pode. Não pode. Porque se você deixar de servir ao rei porque está triste, perdeu o sentido. Você só serve ao rei quando está tudo bem? Neemias estava triste. Profundamente triste. Profundamente abalado com a situação do povo. Tristeza profunda. Mas ele serviu ao rei. Você foi chamado para servir ao Rei dos Reis. A tristeza não pode impedir a sua adoração. Não pode impedir o seu louvor. Não pode impedir a sua vida com Deus. Não pode. Não pode. E não deve. Não importa se nós chegamos aqui muito triste ou muito alegre. Não importa. Você veio aqui para servir a Deus e adorá-lo. Não importa se você chegou aqui triste. Não importa. Deus não está preocupado se você está aqui triste. Sabe por quê? Porque para Deus isso é nem preocupação. Na hora que Ele quiser, Ele faz você se alegrar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, na hora que Ele quiser, Ele muda esse quadro da sua vida. Então, Deus não se preocupa e nem se importa com isso. Ele nem se preocupa e nem se importa com isso. Sabe por quê? Porque a qualquer momento, basta Ele dar uma palavra, Ele muda o quadro da sua vida. Você chegou aqui abalado, triste, com dificuldade de saúde, o que for, com aflição em casa, seja o que for, você pode chegar em casa e o milagre já ter acontecido. Porque se Deus quiser, Ele faz. Então Ele não está preocupado com o que você deixou em casa, a luta que você está passando fora aqui. Ele não está preocupado. Por quê? Porque Ele é Senhor e Rei. Ele move a história e o universo. E tudo gira em função de Deus. Porque Deus é o centro de tudo. Tudo na nossa vida quem faz é Deus. Tudo é para a glória dele. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz.
Então, Deus que você serve, Ele fez todas as coisas e faz todas as coisas perfeitas. Então, apenas faça aquilo para que Deus lhe chamou. Adore-o. Alimente melhor a sua vida espiritual. Esqueça da material. Deus sabe que você precisa. E Ele vai lhe dar. Não é porque eu e você merecemos, não. Porque a gente nem merece. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. E quando Ele escreve lá a Timóteo, Ele diz: Timóteo, eu sou fiel. Deus é fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus te convida a isso. E Neemias está lá. Neemias não está se lamentando. Não está reclamando. Neemias está lá servindo ao rei. Aí você pode dizer: pastor, o senhor não conhece o meu coração. Não, eu não conheço. Mas Deus conhece. Então você está me dizendo que você passa o culto todo com a cara feia, quando o dirigente do louvor ou o pregador pede para você levantar, você não levanta, faz cara feia, fica assim quase todo o culto, aí você me diz que estava adorando a Deus ainda assim? Aí você quer dizer para mim que estava adorando a Deus? Aí você diz: o senhor não me conhece, mas Deus conhece o meu coração. Eu digo: eu sei que Deus conhece o seu coração, e eu tenho certeza que está tudo errado aí. Porque é impossível. É impossível. Guarde no coração o que vou lhe dizer. Só se resolve o que está em volta quando o altar está resolvido. Fala aí para o teu irmão aí, ó. Só se resolve o que está em volta quando o altar está resolvido. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Elias teve um embate com os profetas de Baal. A Bíblia diz que eram os 450 profetas de Baal, mas saiba que ainda tinha mais 400 profetas de postes de ídolos lá também, que beijavam os pés de Jezabel, gente, toda manhã. Você sabia que tinha 400 profetas do postes de ídolos, que toda manhã beijavam os pés de Jezabel, e eles estão lá junto com os profetas de Baal? Aí tem aquele embate. Elias resolve desafiar: vamos invocar aqui o Deus. Se o seu Deus prevalecer, você acaba com a gente, mas se o nosso prevalecer, a gente vai ter que matar vocês. E eles começam a se cortar, aí Elias diz assim: grita mais alto aí, porque eu acho que o Deus de vocês não está ouvindo, ele deve estar dormindo. Elias ainda faz ironia. Ele diz o texto que eles começam a cortar o corpo, a gritar mais alto. Aí depois que passou, ele não respondeu nada, Elias disse assim: olha a oração de Elias. Antes disso, né? Elias faz o quê? Elias ajeita, bota 12 pedrinhas lá no altar, simbolizando as 12 tribos, ajeita todo o altar, carnezinha do sacrifício, ajeita tudinho, faz o foguinho lá. Aí, depois que ele ajeita o altar, depois que ele conserta tudo com Deus, ajeita tudo, isso é simbólico, isso é uma metáfora. Depois que ele ajeita toda a relação com Deus, o espiritual, depois que ele conserta a vida, depois que ele ajeita o altar, depois que ele vai oferecer para Deus sacrifício, depois é que ele vai ajeitar o que está em volta, que a Bíblia diz que só depois que ele vai fazer o rego, ou a vala, para botar água, só depois. Primeiro ele conserta o quê? O altar. Deus está dizendo para você, sabe o quê? Conserte primeiro o altar, o que estiver em volta, eu conserto. Primeiro conserte o altar. Primeiro conserte a sua vida com Deus. Se estiver em volta, eu conserto. Se aqueles que não estão vindo para a igreja, se puder me ouvir, Deus está dizendo para você uma coisa: primeiro conserte a sua vida com Deus. Você não está vindo para a igreja, não importa a sua luta não. Que você passa a luta, eu também passo. Você passa a aflição, todo mundo que está aqui, que está vindo para a igreja, também passa. Não existe ninguém aqui que não passa aflição. Todo mundo passa. A sua aflição não é maior do que a de ninguém aqui não. Talvez tenha gente aqui dentro que tem uma aflição maior. É porque eu não vou chamar aqui à frente, mas se eu pudesse, o irmão Morel, para a glória de Deus, veio aqui para adorar a Deus, mas veio a pé. Com dificuldade respiratória, mas está aqui para adorar a Deus. Eu duvido que tenha um fora da igreja que esteja numa situação pior do que o irmão Morel hoje está passando, lutando. E é um homem de Deus, está dando testemunho para a igreja. Isso para a glória de Deus, não é para a glória dele, não, para a glória de Deus. Mas tem gente que está cheia de saúde e não vem para a igreja. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é o centro. Porque só pensa nele ou nela. Só o que ele quer, o que ela quer. É o que ele está procurando, o que ela está procurando. Eu não estou vindo para a igreja, que eu estou enfrentando a luta. Desculpa a expressão. Deus é poderoso para resolver isso. Mas você não quer buscar a Deus? Então, meu irmão, você vai passar um estreito, como diria o pentecostal. Por quê? Você não quer agradar a Deus. A sua busca
é por aquilo que agrada a você, não que agrada a Deus. Deus está procurando adoradores, a Bíblia diz. Adoradores. E adoradores adoram a Deus quando está bem e quando não está. Adoradores adoram a Deus quando o negócio está bem e quando não está. Ananias, Misael e Azarias, Nabucodonosor, deixa eu falar uma coisa para você. Não, deixa eu dar uma chance para vocês. Se vocês se curvarem agora, eu não jogo vocês na fornalha, não. Aí um se levanta com voz de profeta e diz assim: Nabucodonosor, você é uma criança. Nabucodonosor, coloca a mão na cabeça. Nabucodonosor, nós não vamos te adorar, Nabucodonosor. Se a gente entrar naquela fornalha, Deus pode livrar, a gente nem entra. Mas se Ele quiser, a gente entra. Se Ele quer que a gente entre ou não, se a gente seja queimado ou não, não importa o que Ele quer. O que importa é uma coisa: nós não vamos adorar você, nós só adoramos a Ele. Nós só adoramos a Ele. Se a gente tiver pretinho lá na fornalha, a gente adora Ele. Se a gente tiver fora bem, a gente adora Ele. Não importa, não tem a ver com a oportunidade que você vai dar para a gente, não. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com o coração inclinado para adorar a Deus. Tem a ver com uma vida preocupada em fazer primeiro as coisas de Deus. Depois as outras coisas Ele conserta. Primeiro vamos consertar o que está dentro, o altar, a vida com Deus. Depois você faz a vala. Deixa que Deus manda fogo do céu na sua vida. Mas primeiro conserte o altar. Deus é um Deus de prioridade. Deus é um Deus de prioridade. Aí vai lá, Neemias, né? E chega lá, junto do rei, né? Neemias chega lá junto do rei. E bota o texto aí de novo, por favor. Eu quero só no capítulo 2, no versículo de número o 2, por favor. 3, desculpa, é o 3. Ele pergunta assim: Neemias, como é que tá? Você está com alguma tristeza? Neemias: estou, meu senhor. Como é que eu não estaria? A minha nação está destruída, os muros foram fendidos, as portas foram queimadas e o meu povo está em sofrimento. Aí o rei pergunta assim para ele, no versículo 3: Disse-me o rei: que me pedes agora? Deus está fazendo essa pergunta para você: o que é que você quer agora? Mas é para você, se efetivamente você mesmo com tristeza você está servindo ao rei. Se você mesmo com tristeza está servindo ao rei, Deus está perguntando aqui para você: o que é que você me pede agora? O que é que você me pede? Artaxerxes lá está representando o próprio Deus. Neemias estava servindo ao rei, estava procurando agradar ao rei, mesmo com tristeza. Aí o rei olha para ele e diz uma coisa: o que é que você quer? Me pede agora. Me pede. Deus está dizendo para você nessa noite: você está me servindo? Mesmo lutando? Me pede que eu te dou. O que é que você quer? O que é que você quer? Mas tem gente que está querendo primeiras coisas e não quer se alegrar em Deus, não quer servir a Deus, não quer ser homem e mulher espiritual, não quer. Por que não quer? Porque olha a igreja vazia. Esses bancos aqui, eu tenho certeza, eu sei que quando eu cheguei aqui já tinha esses bancos. Esse banco aqui, pelos presbíteros, pelo conselho da igreja ou pelos pastores anteriores, não foi colocado para ficar vazio, gente. Foi colocado para as pessoas sentarem. E cadê o povo? Onde é que está o povo? O povo afastado. Não está tendo vida com Deus. Ah, pastor, o senhor é muito radical. Não, não sou radical, não. É a Bíblia que diz. Não está tendo. Estão querendo primeiro ser agradado. Estão primeiro querendo resolver os problemas que estão enfrentando. Porque Deus fica em segundo plano. Quando resolver o problema, aí vem para a igreja. Aí é muito fácil. Com o problema resolvido, quem é que não está na igreja? Quando está tudo bem, é muito fácil. Está na igreja? É fácil. Quando está tudo resolvido, quem é que não vem para a igreja quando está tudo fácil? Eu quero ver é você estar na igreja quando a situação está difícil. Quando o namoro acabou. Quando você está triste que a namorada acabou o namoro ou o contrário. Quando você está triste que você foi colocado para fora do emprego. Quando você está doente. Quando você está em aflição em casa. Aí é difícil. Mas vir quando está bem em casa, quando tem dinheiro na conta bancária, está empregado, está estudando, está tudo bem o namoro. É muito fácil vir para a igreja assim. É muito fácil. Neemias estava profundamente triste. Na verdade, arrasado. Mas ele não deixou que a tristeza o impedisse de servir ao rei. Quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as minhas coisas. Quando eu me preocupo com a casa de Deus, Deus se preocupa com a minha casa.
Quando eu me preocupo com a obra de Deus, Deus se preocupa em fazer uma obra na minha vida. Quando o rei pergunta para Neemias, por que estás triste? Neemias fala tudo isso. O rei olhou para ele e disse, o que é que tu queres? Me diz o que é que você quer. Fala o que é que você quer. Essa pergunta Deus faz para aquele que quer servir. Para aquele que está disposto a abrir mão das suas vontades e vir para a casa de Deus, mesmo quando está enfrentando luta. Estar na casa de Deus, mesmo quando a situação está difícil. E adorar a Deus, mesmo quando o negócio não está fácil. E continuar fiel a Deus. Às vezes no silêncio, mas fiel a Deus. E procurando andar com Deus. Mas a gente está vivendo uma realidade diferente nessa igreja e no mundo. As pessoas estão querendo o que o mundo pode oferecer. As pessoas estão querendo suprir as necessidades que eles têm. Todos nós temos, gente. Deus está nos ensinando que nós temos que buscar algo maior. Quando eu me preocupo em levar alegria para o rei se preocupa com a minha tristeza. O mundo está afligindo você? Está enfrentando dificuldade? Quando você se preocupa em levar alegria para o rei, se agradando de Deus, confiando nele, Deus vai resolver esse problema da sua tristeza. Deus vai trazer para você vitória. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor vem para cá. Por favor. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de vir aqui à frente para a gente orar? Se não teve encontro com Cristo, ter. Se está enfrentando alguma luta, quer que a gente ore por você? A minha oração não tem nenhum poder, gente. Eu estou fazendo propaganda da minha oração, não. Não tem. Eu sou pecador como você. Mas eu queria orar pela sua vida aqui nessa noite. E eu sei que a igreja também estará orando. A igreja também estará orando. Alguém deseja vir aqui à frente para a gente orar? Alguém gostaria de que nós fizéssemos uma oração pela sua vida? Alguém nesse instante reconhece, pastor, o senhor falou a verdade. Eu estou buscando só as minhas necessidades, Senhor. Pastor, ora por mim para Deus mudar minha vida e eu buscar as coisas espirituais primeiro. Em nome de Jesus, faz essa oração, pastor. Feche os seus olhos. Estando aqui na frente, vamos orar pela irmã Cláudia, pelo irmão Antônio, irmão Morel. Deus tem uma bênção na vida do irmão Morel, em nome de Jesus. Eu sei que tem. Ajuda, Senhor, teu servo. Irmã Eliaci, a irmã Célia, a irmã Samara, Eunice, irmã Helena. Talvez você está aí e não veio aqui, mas Deus quer abençoar a sua vida nessa noite. Antes que você não veio aqui, apresenta a tua causa a Deus, Deus vai abençoar. Enquanto nós cantamos, você conversa com Deus e apresenta aí o que você quer pedir a Deus. Deus está aqui para ouvir a sua voz. Deus é um Deus de oportunidade na minha vida e na sua. Cante conosco. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Eu tenho um pai. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Você sabe quem é esse Deus? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu. Esse é o nosso Deus. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. Se você precisar, faça isso. E se precisar, é só
Olha o que é que Deus quer, igreja. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe Glória a Deus. te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade. A igreja, bem baixinho, instrumental. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, rendidos na Tua presença, Pai. E nós reconhecemos que nós não temos vivido como deveríamos viver. Nós não temos andado como deveríamos andar. Nós não temos feito o que deveríamos ter feito. Não temos pensado ou falado como deveríamos ter pensado e falado. Nem sentido. Mas nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, rendidos na Tua presença, pedindo que o Senhor transforme o nosso coração. Nós queremos mais do Senhor, Pai, na nossa vida. Às vezes a enfermidade nos visitou, a aflição chegou sobre nós, mas o que nós queremos nessa noite, ó Deus, é mais do Senhor na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor vai nos ajudar a vencer essas barreiras, Pai. Porque o Senhor mesmo permitiu que elas viessem, Pai. O Senhor as conhece toda. O Senhor sabe de cada aflição de cada um que está aqui, a irmã Cláudia, o irmão Antônio, o irmão Morel, em nome de Jesus, a Célia, a irmã Samara, Deus amado, Eunice, irmã Helena e outros irmãos que estão conosco. O Senhor conhece cada necessidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos no trono da graça de Deus e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre, Pai. Faz um milagre, ó Deus. Cura, Deus, cura essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Sara essa ferida, Senhor Jesus. Muda o nosso coração, Pai. Nos ajuda a olhar, ó Deus, e ver como o Senhor vê, Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos para ver como o Senhor vê, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos, Pai, que estão nessa igreja nessa noite. Aqueles que são afastados, Senhor, por meio do Espírito Santo, vai buscá-los, Pai. Vai buscá-los, Deus, em nome de Jesus. Derrama, Deus, a Tua graça, o Teu favor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Faz um milagre, Pai, faz um milagre.
Mas o maior milagre que nós queremos é no nosso coração, Senhor. Que nos rendamos ao Senhor. E sejamos capazes de nessa noite dizer, Senhor, nós temos feito tudo errado, Pai. Senhor, está tudo errado na nossa vida, tudo errado. Está tudo errado, nós não temos confiado, a verdade é essa. Nós não temos dependido, a verdade é essa. Nós não temos andado como o Senhor queria, Deus, está tudo errado, Pai. Mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, somente em Ti, Pai. E a esperar somente de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço aí do seu irmão do lado. Dê uma palavra abençoadora para ele, para ela. Diga assim, Senhor te abençoe, Senhor derrama a tua graça sobre ti, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Abençoa a todos, Pai, em nome de Jesus. Você pode sentar. A Maria Luísa vai vir aqui à frente, ela lê uma poesia. Alguém traz a Maria Luísa, a irmã, ela é assim? A Maria Luísa, atenção. Hoje é dia do homem presbiteriano. E a irmã Maria Luísa tem uma poesia para o homem presbiteriano. Ela pediu até para eu ler também uma, Foi? gente. Pronto. Até eu hoje vou ler uma poesia para os Então, homens. pronto, veja aí. Para homenagear, hoje é o dia do homem presbiteriano, né, irmã Maria Luísa? Isso. Leia aí, irmã, para a gente aí. Depois a gente ministra a bênção, viu, igreja? Vamos ter só um pouquinho de atenção para ouvir a poesia. Graça e paz, amém? Amém. Hoje, primeiro domingo de fevereiro, comemora-se o dia do homem presbiteriano. Homem presbiteriano, hoje é comemorado o seu dia. Vocês são responsáveis e cuidam bem da família. Homem presbiteriano, temos orado por todos vocês, para que zelam por suas prioridades. Sempre agradeço ao Senhor por tudo que por todo sempre fez. Pastor, presbíteros e diáconos desta amada igreja, que seguem a sã doutrina e estudam a palavra e obedecem o que a Bíblia ensina, sendo exemplo para os jovens, adolescentes e crianças também, para que vivam na luz e em qualquer lugar se comportem bem, dando sempre bom exemplo em meio a esta sociedade, pois muitos desconhecem e não seguem a verdade. Que Deus abençoe, e o justo serve de guia para o seu companheiro. E em Josué 1:9 diz, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que... Amém? Parabéns. Aí agora a irmã também, Natália, vai ler também. A irmã Maria, ela não desiste de mim, né, irmã? Ela não desiste que eu vou chegar aqui na frente e vou falar. Gente, eu morro de vergonha assim de embolar a língua na frente dos outros, eu tenho isso. Mas vamos lá. Eu vou ler uma poesia. Eu fiquei impressionada, porque essa poesia aqui, ela é da SAF, da IPB de Lavras, de Minas Gerais, e essa poesia é de 1999. Olha só que interessante. Aí ela trouxe para mim essa página destacada, né? E as letras, dá-se para ver que estão assim, preto e branco e uma fonte mais antiga. Isso é bem legal. Vamos lá. Dia do homem presbiteriano. Homem, esposo, pai, filho, irmão, amigo. Onde quer que estejas, seja qual for o teu papel, mais do que simplesmente um homem, és um instrumento nas mãos de Deus, mensageiro do seu grande amor. Precisas, pois, de força e coragem, recordando tua origem divina,
Enfrenta com serenidade tuas limitações, sabendo buscar de Deus a direção. Bondade esteja sempre presente em teu coração. Integridade, a marca do teu caráter. Temor de Deus, a base do teu agir. Espera, pois, com fé em Deus, e rico serás, de bênçãos sem par. Imita teu mestre no dia a dia. A ele consagra os teus dons e talentos, no convívio com teu semelhante. O Senhor te abençoe neste teu caminhar. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e com